Eu separei aqui dois exercícios para a gente entender um pouco essa ideia de quantidade de movimento e impulso, né? Questão 1, um pouco mais fácil, né? Para a gente poder pegar essa ideia de impulso. Nesse caso aqui, a gente tem a força no tempo, né? Antes de eu ler enunciado. Só que a gente viu como uma reta, né? Não era uma senoide, né? Como a gente viu anteriormente, né? Uma coisa assim meio doida. Então a gente consegue calcular essa área de impulso. Então ele meio que não precisa dar essa área para a gente, porque a gente é capaz de calcular porque é a área de um triângulo, né? Que é a área que está sobre, né, essa reta da força F com o tempo. Então a gente consegue calcular a área desse triângulo aqui que está embaixo dessa linha e tem os limites aqui no eixo X, aqui no eixo dos tempos. Então vamos ver a questão para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Ele falou aqui que a força resultante calcula-se no bloco de 2,5 kg, somente em repouso, aumenta uniformemente, ou seja, é uniforme, é uma reta, né? De 0 até os 100 newtons. E aqui eles botou esse valor do meio aqui para falar que é uniforme, né? Passou 0,1 segundo, foi para 50. Passou o mesmo intervalo de tempo, ou seja, aumentou em 0,1 segundo, foi para 0,2, aumentou 50 de novo, chegando até o 100. Então, foi algo uniforme. E falou conforme a figura abaixo, tá? A figura ilustrou, ajudou bastante. Ele pergunta qual a velocidade final do bloco em metros por segundo. Bom, vamos calcular isso aqui, né? A gente viu, né, as fórmulas passadas, né? Aqui tem as alternativas aqui. Mas praticamente como é que eu resolvi isso? Praticamente o que é impulso? Impulso eu falei aqui que é a área, né? E como que a gente calcula essa área? Bom, ele deu a base, deu a altura, a gente pode calcular o impulso. E o que a gente vai usar? A gente vai falar que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, né? E é um vetor, lembrando que é um vetor. Ou seja, o impulso, né, vem um pouco do que a gente viu lá, que impulso tem a mesma direção, vetor quantidade, assim, o vetor que a gente vai chamar aqui variação da quantidade de movimento, que vai ser a quantidade de movimento final menos a inicial, né, vai me dar a direção, né, de sentido do impulso. Que na verdade, né, o módulo também, né, porque a gente está falando que o impulso, se um vetor é igual ao outro, a gente está falando que o módulo da direção de sentido também é igual. Mas no caso aqui, se a gente for comparar com a coisa outro vetor, a gente pode falar que tem, como a gente trabalhou no vídeo anterior, tem a mesma direção e sentido da força F, que está sendo aplicada nesse intervalo de tempo, tá? Então, vamos ver aqui. É um vetor, mas tá, como é que eu posso fugir desse tratamento vetorial chato, assim, que confunde? Porque, assim, eu não tenho o sentido. Se você sabe o sentido de direção, você pode fugir do vetor, porque você vai saber justamente o sinal que ele vai ter sem precisar dar o tratamento vetorial. Então, se eu sei a direção e o sentido, eu vou trabalhar com apenas o módulo dele, ou seja, vou trabalhar como se ele fosse apenas escalar. Se eu sei que o impulso me dá a área, né, e eu sei que eu estou movendo o bloco, eu estou empurrando o bloco, eu estou dando um impulso para ele, ou seja, estou aumentando a velocidade dele, eu sei que o meu impulso vai ser positivo, né, porque eu estou impulsionando ele, eu não estou freando ele, eu estou botando uma força para ele mais rápido, né, estou empurrando, 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 né, e ele vai ganhar a quantidade de movimento com isso. Então eu posso falar que as duas coisas são positivas, a mesma coisa. Então eu posso trabalhar só com o módulo mesmo deles, né. Vou falar que o impulso é minha área aqui, que essa área, né, também é numericamente igual, né, à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos inicial. No caso, por que eu falei que eu deixei assim? Eu deixei assim, F menos que zero, porque eu sei que vai dar positivo, porque eu sei que ele vai ganhar a quantidade de movimento. Eu sei que ele vai ficar cada vez mais rápido. Se eu estivesse freando ele, eu botaria como aqui? Eu botaria Q0 menos QF para ficar positivo, né? Igual a área, né? Porque a gente sabe que a área é sempre algo positivo, né? Mas como eu sei a direção científica que vai ficar, e eu estou trabalhando com módulo, então eu vou deixar os dois lados de uma maneira que eu sei que vai dar positivo, né? Se eu sei que o final é maior que o inicial, eu sei que QF menos Q0 vai dar maior que zero. Então a gente calcula a área aqui, né? 100 vezes 0,2 dividido por 2, porque é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Se fosse Newton, tempo em segundo vai me dar em SI, que vai me dar 10 de impulso aqui, fazendo as contas certinho aqui. Tá, algo que eu não deixei muito claro nos vídeos anteriores é que unidade seria essa de impulso e quantidade de movimento que a gente tem? Bom, praticamente não tem segredo, né? Basicamente unidades da SI multiplicando, não tem uma unidade específica. No caso, o que é a quantidade de movimento? Quilograma, né, massa, vezes velocidade. Velocidade é o quê? Metro por segundo. Massa é quilograma. Então, a unidade de quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo. Tá? E o mesmo equivale ao impulso. Você pode falar que o impulso ele tem, no caso aqui, 10 kg
metros por segundo, tá? Mas, como a gente trabalhou outro modo de representar o impulso, né? A gente não só falou que é a variação da quantidade de movimento. A gente falou que é força vezes o tempo. Qual a unidade da força? Newton. Qual o tempo? Segundo. Então, qual a unidade de impulso? Newton vezes segundo também. Essas duas valem. Você pode falar que impulso é tanto quilograma, metro por segundo, como Newton vezes segundo. É a mesma coisa, tá? Mas para a quantidade de movimento a gente só usa quilograma metro por segundo, né? É mais trabalhava assim, mas saibam que quilograma metro por segundo e Newton vezes segundo é a mesma coisa, tá bem? Então vamos lá. A gente tem impulso aqui, que é Newton vezes 10 newtons vezes segundo, né? E a gente tem que a quantidade de movimento final é a massa dele, 3,5 vezes a velocidade final. E a quantidade de movimento inicial nele é a massa dele, né? 2,5 vezes a velocidade inicial, que é zero, porque ele me falou que está inicialmente em repouso, ou seja, o bloco está parado. Então, ele não tem uma quantidade de movimento inicial. Se é zero, então só vai ter a final, e eu já estou falando que a final é positiva, então os dois lados no positivo, né? Já era o esperado, né? Então a gente vai achar uma velocidade positiva, porque eu estou trabalhando com ele sendo empurrado, tá? Então, no caso, vai ficar aqui 10 igual a 2,5 VF, então a gente vai achar que a velocidade final é 4 metros por segundo, né? Olhem aqui como que eu estou falando, ele está em repouso, né? Ele vai ter a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial, só que a velocidade inicial é zero, então a quantidade inicial de movimento dele é zero, mas ele está sofrendo uma força F, né, um impulso com o tempo, e vai chegar aqui depois de 0,2 segundos, né? Ele vai ficar muito rápido, ele vai ter uma quantidade de movimento, né, que é F maior que Q0, que é a massa dele vezes a velocidade final, que é diferente de zero, porque ele foi do zero, né, para esses 4 metros por segundo, aumentando a velocidade dele nesse curto intervalo de tempo, tá? Então com isso da letra B, 4 metros por segundo, né, uma questão bem simples, né? A gente não precisou usar a ideia de força média, mas que eu quiser, se eu quisesse calcular o impulso de força média, o que eu faria? Bom, se é uniforme, posso falar que a força média está no meio aqui, né? Vou falar que a força média vai ser os meus 50 vezes o tempo total, que é 0,2, né? Porque se fosse uma força média, ela é o quê? Ela é algo horizontal. Se é algo horizontal, eu posso calcular pensando na área de um retângulo, né? Porque é algo horizontal aqui, que não está subindo nem descendo, né? E ela tem altura 50 e base 0,2. Então vai ficar 50 vezes 0,2, vai ficar, no caso, a mesma coisa que fazer aquele 100 vezes 0,2 dividido por 2, né? Que é que nem como se fosse aqueles 10, né? Então vai ficar, tá aqui, ia ficar 50 vezes 0,2, né? Ia ficar a mesma coisa que 10. Ou seja, a gente pode usar a ideia de força média, não era necessário, né? Porque a gente sabia calcular a área de um triângulo. Mas tem casos que a gente não vai saber, fica difícil. No caso, assim, a área, se fosse uma senoide, bom, a gente não saberia a área de uma senoide, mas a gente sabe que se a gente pegar naquele meio, se a gente pegar mais ou menos aqui, né, dá para aproximar, dá para arredondar. Né? Se a gente pegar o intervalo desde o início aqui, se a gente for pela simetria, a gente consegue aproximar. Mas na maioria dos casos, o problema vai dar essa área, tá, gente? Se for algo muito complicado de calcular, eles vão dar. Não se preocupem, tá? Agora vamos para a questão 2, né? No caso aqui, eu vou ter que ler o enunciado com vocês, porque acredito que a câmera deve ficar em cima, né, do enunciado. O que ela diz? Resumindo, você tem que usar proteção, capacete e tal. Porque um tijolo numa queda livre de 5 metros, né, pode causar um impacto no capacete que dura até 0,5 segundos. Eu vou explicar melhor como funcionar esse impacto que dura 0,5 segundos. Falou que resulta uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo, ou seja, ele está caindo tão rápido, mas tão rápido que quando for bater na sua cabeça, é como se ficasse uma força tão grande que vai causar um estrago. Pensa assim, no caso do meteoro que extinguiu os dinossauros, né? Se ele tivesse, tinha um diâmetro mais ou menos o quê? Vamos chutar aqui 1 km de raio, 1 km de diâmetro, por aí mais ou menos. Ele empurrou com mais força a Terra, né? Ele deu um impacto maior, né? Ou seja, é como se ele tivesse, né? A gente está falando que ele vai causar uma força maior que o próprio peso no teu corpo, porque ele estava muito rápido, vai dar um impacto muito grande, tá? E falou para desprezar a resistência do ar, né? E fala que a gravidade da Terra é constante 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele falou que a força impulsiva média para esse impacto, né? Esse impulso, equivale ao peso de quantos tijolos, ou seja, quantos tijolos precisaria, o peso de quantos tijolos teria, né, para causar, né, essa força impulsiva que um tijolo causou por esse intervalo de tempo aqui, caindo com uma certa velocidade. Basicamente, assim, a ideia dessa questão não é comparar quantos tijolos teria que cair do zero, assim, para
poder produzir o mesmo impulso, não. Ele não quer comparar impulsos. Ele quer comparar a força mesmo, a força que esse bloco vai acertar sua cabeça. Ou seja, eu estou comparando assim, quantos blocos de tijolos estariam na minha cabeça em repouso, assim, parados, assim, né? Que causaria a mesma força em mim do que esse bloco caindo, né? Com a velocidade tal e dando impacto na minha cabeça. É praticamente essa ideia, comparar força e não impulso. Ele não quer comparar assim o tempo que ficou provocando, não. Ele quer comparar que seria quantos blocos seriam necessários estar na minha cabeça para eu sentir mesma sensação de força sobre mim do que esse único bloco de tijolo caindo, né, sobre minha cabeça com uma certa velocidade, né, que ele vai adquirir com esses 5 metros de altura aqui que ele caiu, tá? E ele deu as opções aqui, né? 2 tijolos, 5 tijolos, tá? Isso aí a gente vai ver com calma, tá? Praticamente qual a ideia aqui? Vou ilustrar esse 0,5 segundos de impacto. Inicialmente tem o capacete aqui, né? Meu desenho lindo. Ele está caindo, né? 3 traços aqui. Quando ele chocar no capacete aqui, ele vai ter mais traços, né? Ele vai ter com maior velocidade, né? Que ele está caindo aqui. Ele vai ter uma quantidade de movimento aqui, uma velocidade tal que, a partir do momento que ele tocou no capacete, começa a contagem, tá? Que é o impacto, que é o tempo que durou o impacto. É como se você fosse empurrar seu amigo no valante, só conta a partir do momento que você toca nele e vai empurrar ele até você abandonar ele, tá? Aí no caso aqui, ele tá diminuindo a velocidade dele, né? Tá caindo, só que tá 2 tracinhos, ainda tá caindo, vai deformar ainda mais, né? No caso aqui, vai produzir um impulso, né, no tijolo para cima, né? Porque o impulso está sendo freado. A mesma forma que o tijolo empurra o capacete empurra o impulso pela terceira lei de Newton, né? Que é ação e reação. Então o tijolo vai fazer um impulso, né, para frear. Nesse caso, o impulso vai diminuir a quantidade de movimento, porque o capacete vai frear o tijolo, né, vai amortecer, né? Por isso que vai ter essa ideia assim de impacto, né? Tem um impacto assim, vai ter um amortecimento, né? Você vai amortecer algo, tá? Mesmo princípio do airbag, né? Você vai ter um impacto com o obstáculo, o airbag vai tentar amortecer esse impacto, tá? Então a gente vai ter um impulso para cima, né? No caso a gente vai ter uma quantidade de movimento inicial maior que a final, né? Que é essa ideia, né? Você ficar com a quantidade de movimento final zero, né? É justamente frear o tijolo. E o caso aqui, ele vai descer um pouquinho mais até ficar com velocidade zero, ou seja, quantidade de movimento zero, né? Vai ficar todo deformado aqui, né? No caso a gente vai ter um impulso para cima, isso significa que a gente vai ter uma força média, que eu chamei de FM aqui, para cima, né? Que a gente vai considerar que ela vai produzir o mesmo efeito que essa força foi produzindo no capacete. No caso a gente não consegue medir essa força, né? Porque ela foi variando, porque ela foi devido ao impacto, né? Essa força ela foi a partir do momento que o bloco impactou, né? E continua impactando, continua descendo, ainda que sendo amortecido, continua provocando, ou seja, vai ser uma força variável que eu não consigo calcular ela muito bem, tá? Então a gente vai, mas como o problema não pediu essa força, né? Porque nem tem como fazer, eu vou calcular a força média, né? E eu sei o intervalo de tempo que durou esse impacto, né? Que foi a partir do momento que tocou o capacete até deformar completamente, né? Até amortecer completamente no tijolo, que foi de 0,5 segundos, tá? Então, praticamente aqui. Vamos começar aqui, então, trabalhando vetorialmente, mas vocês vão ver que eu vou sempre tentar transformar em escalar, né? Porque se eu conheço, se eu estou conhecendo o problema, né? O Enem cobra muito que você conheça o problema, o que está acontecendo, né? Para poder definir direções e sentidos e poder fugir de vetor um pouco, né? Porque se você sabe direções e sentidos, você pode trabalhar só com o módulo das coisas, né? Você sabe quem é maior, quem é menor, né? Tá? No caso aqui, impulso vai ser sempre a variação da quantidade de movimento, como você vai frear, né? A gente vai achar um impulso negativo. Por que é esse impulso negativo? É apenas um impulso no sentido contrário, né, do que eu adotei. Se eu estou falando que a quantidade de movimento está vindo para baixo, né, e o impulso é a quantidade de movimento final menos inicial, quer dizer que eu vou ter impulso para cima, né? Então, se eu estou falando que a quantidade de movimento é positivo, o impulso é negativo. Mas tudo depende do referencial, né? Porque vetor é referencial. Se eu estou falando que o meu referencial é para cima, estou falando que a quantidade de movimento é negativa, quer dizer que eu estou falando de um impulso positivo, né? Por isso que isso é meio confuso, porque depende do referencial e tal. Então, se eu sei o sentido que está acontecendo as coisas, sei que está freando, sei que está acelerando, eu vou evitar trabalhar com essa ideia de sinal, né? E vou fazer de um modo que os dois lados da equação deem positivo, tá? No caso aqui eu sei que está freando, então eu vou botar aqui eu botei que f menos q0 como vetor, né? Mas é preferível fazer o quê? Botar o contrário, q0 menos qf. Foi o que eu fiz aqui, né? Impulso, né?
eu tirei o símbolo de vetor dele, é igual a Q0. Repara que era para ter um menos, né? E o QF sumiu porque ele vai frear completamente o tijolo, o QF é zero, né? Mesmo tempo que a gente viu a questão anterior. Então seria impulso igual a menos que zero, né? Ou seja, tem a mesma direção, o mesmo módulo que o vetor quantidade de movimento inicial, porém sentido contrário. Mas no caso eu não estou interessado com o sentido, eu só quero saber o módulo, né? As quantidades, né? As coisas para calcular os valores, né? Então falar que impulso é justamente igual a Q0 em módulo, assim, eu estou definindo um valor para ele justamente que eu vou querer achar alguma variável que esteja contida nesse impulso. Então não me interessa achar valores negativos ou positivos. No caso, eu acharia uma força negativa, uma velocidade negativa, mas tanto faz, né? Porque só importa o valor em si, não importa o sinal, tá? Mas para evitar confundir a gente vai sempre tentar deixar positivo nos dois lados, tá? Que foi o caso que eu fiz aqui, né? Eu falei que impulso vai ser menos Q0, né? Mas eu transformei aqui para Q0. Mas se fosse em vetor, a gente escreveria como força média, que é um vetor, vezes o tempo, é igual a menos a massa, vezes a velocidade inicial que ele tiver, que é o vetor Q0. Só que o que eu fiz aqui, né? Falei que I é igual a Q0, tá? Isso tira o sinal, tá? Que é a massa do tijolo, força que está atuando sobre o tijolo. Eu tirei isso daqui justamente porque eu não queria achar uma velocidade negativa, uma força negativa, tá? A gente vai calcular a energia mecânica primeiro, né? Porque a gente quer achar essa força média, mas não tem a velocidade, né, inicial. No caso, não é a velocidade que ele foi largado, é a velocidade de impacto mesmo, que está na quantidade de movimento inicial. Então a gente precisa achar isso, né? Ele falou que é 5 metros de altura, a gente conserva energia mecânica, né? Ele parte do repouso, né? É largado, abandonado em queda livre, né? Você falou que queda livre sai do repouso. Então a gente faz aquele clássico, né? Energia potencial gravitacional igual a energia cinética final, né? Então, como a gravitação inicial é mgh, né? E a cinética final é mv 0 quadrado sobre 2, a gente iguala, corta as massas do tijolo, né? Que é mesmo o tijolo. Não, ele falou que não tem força dissipativa, só tem o tijolo aí, então a gente pode cortar as massas tranquilamente. Então a gente vai achar que v0 quadrado é 2, vezes a gravidade que é 10, vezes a altura que é 5. Achar que a velocidade ao quadrado é 100, então isso vai me dar uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Pronto, achei a velocidade inicial, posso achar a força média, porque eu tenho tempo, tenho a massa, tenho tudo, certo? Então, saindo daqui, vindo para a fórmula do impulso, eu tenho que impulso é igual a Q0, tá? Então a gente vai desenvolvendo, a gente vai ver que força média vezes o tempo é igual a massa do tijolo vezes a velocidade inicial dele. Reparem que tempo e massa são coisas positivas, então se a gente fizesse negativo aqui, a gente só estaria achando uma força em sentido contrário à velocidade, né? Inicial. Porque se a velocidade inicial está para baixo, está caindo, quer dizer que vai ter uma força média, como a gente bem previu, para cima, né? Porque a gente falou que impulso é a variação da quantidade de movimento. Só que não me interessa o sinal da velocidade, não me interessa o sinal da força. Eu quero achar a força, eu só quero achar o valor da força. Então eu deixei os dois positivos para facilitar minhas contas e eu não ficar me confundindo quanto a isso, né? Sempre busquem, se você sabe o sentido, a direção que vai começar e terminar, busquem dar esse tratamento, né? Sabendo dependendo se vai frear ou se vai impulsionar. Busquem dar esse tratamento assim só para achar o valor mesmo, porque na maioria das questões do Enem eles não vão estar interessados em direção e sentido. Mas enfim, a questão só pediu o valor, então não vou dar esse tratamento vetorial, vou dar só o escalar mesmo, que é só o valor que me interessa. No caso aqui, o tempo é 0,5, né, que é o tempo do impacto, né? A massa é 2,5, né? A velocidade inicial dele é 10, né? A partir do momento que ele toca o capacete, né? Porque o tempo, esse 0,5, é a partir do momento que toca, não a partir do momento que é largado. Então, a gente só sobrou a força, né, média, então a gente vai achar essa força, que é 50 newtons. Ou seja, é como se fosse 50 newtons caindo, né, empurrando seu capacete durante 0,5 segundos, tá? Basicamente nesse intervalo de tempo, né? Então isso vai me dar um impulso de mais ou menos 25 newton vezes segundos por aí, tá? Assim, não precisa se preocupar com o significado numérico. Ah, isso aí vale quanto? Isso aí é, sei lá, a mesma coisa que assim, é só para efeito de questão, o Enem não vai querer saber que você tem essa noção, esse senso aí de quanto vale um newton vezes segundo, quilograma vezes metro segundo, não precisa se preocupar com isso, acha o valor mesmo e mata a questão. No caso aqui, o número de tijolos necessários, né? É igual a força média sobre o peso de um tijolo, né? Porque eu quero saber quantos pesos de tijolos seriam necessários, né? Para corresponder a essa força média, né? No caso, eu tenho a força média de 50, mas o peso do tijolo é a massa do tijolo vezes a gravidade, né? Que é 2,5 vezes 10, que é 25 newtons. Só que se eu tenho uma força média de 50 newtons, quantos tijolos vão ser necessários, né? Para produzir essa força média de 50 newtons? Se um tijolo pesa 25, por regra de 3, para ter 50 newtons eu vou precisar de 2 tijolos.
né? 50 dividido por 25. Então, isso me dá o número de tijolos igual a 2. Letra A.